boa tarde para você que nos acompanha. Hoje a gente tem um giro, Corinthians, Palmeiras, Santos, Champions League, ex-dirigente rasgando o verbo, full pistola da vida, meu filho, bravo pra caramba, brabo. Rasgando o verbo aí sobre jogador de clube, o astro internacional que pode vir parar no Brasil, astro internacional... É conhecido pra caramba. Não, mas não é astro. É astro? Assim, nossa. Mas é bem astro conhecido. Rafael. é ídolo Rafael, do bigodinho aqui. E como sempre, você pode participar com a gente. Manda aí no nosso SBT Zap a sua participação. 18 991437891. Boa tarde, Caio. E aí, Marão? Esteves, hoje Sua você alegria? está... Hoje você está sério com esta camisa polo. Obrigado, Dubai Homem lá, patrocinando a gente, os parceiros. Você está mais... Mais de boa? Mais de boa hoje? Não, eu diria, a gente estava falando do astro, a gente ainda vai falar no programa, que deve chegar no futebol brasileiro e pode chegar. Eu acho que é a contratação mais importante do que a do Honda. Também que acho. o Honda fez. Joga mais. Joga mais. Na minha opinião, joga mais. Vamos falar de Santos, meus amiguinhos. Eu olhei aqui, ó, porque tem gente entrando aqui, eu achei que era o time do Santos. Não era o time do Santos, meu Deus. Ó, o Santos está próximo de um reforço caseiro para sua temporada agora em 2020. Foi o setor onde sofreu com mais mudanças e passa por adaptações. Saíram 4 jogadores e agora a gente vai ver quem está voltando. Põe na tela aqui, ó, o pessoal da defesa do Santos. Vamos ver. A zaga do Santos tem sido muito criticada, mesmo sendo a segunda melhor da competição, com 3 gols sofridos, ao lado da do Palmeiras. Boa parte das críticas se devem às mudanças no setor. Lucas Veríssimo foi o único que permaneceu, mas estava se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo desde o início da temporada. Ele está pronto para voltar, inclusive já estava treinando. O zagueiro deve ser titular no próximo sábado e estrear em 2020. Agora vai, Caio. É ótimo reforço. Para mim, o zagueiro que foi mais diferente na última temporada. Teve o Gustavo Henrique também, mas foi negociado já faz tempo. E o Lucas Veríssimo, você sentia que o Santos tinha dificuldades até defensivas por causa dele. Eu acho que o elenco do Santos não tem o reserva à altura do Lucas hoje. Então, qualquer jogador que você coloca, a gente falava do Soteldo, do Sanches, que não estavam jogando, daqueles 11 do Santos que a gente imagina que são os titulares, quando você tem qualquer desfalque relacionado a eles, faz uma diferença absurda, porque o Santos não tem elenco. O Santos tem jogadores ali que ainda podem ser desenvolvidos para as posições, mas ainda não estão no nível dos 11 titulares, né? Mais ou menos, não na mesma proporção, pelo amor de Deus, mas mais ou menos o que acontecia com o Flamengo ano passado, que tinha os 11 titulares bons jogadores, os ótimos jogadores, excelentes, mas o banco não era no mesmo nível. Então o Santos, quando tem que recorrer ao banco para jogar, sofre. Complica a vida. Sofre tecnicamente. Então, qualquer retorno de jogador que estava entre os titulares do ano passado, e o Lucas ele ganhou a posição durante a temporada, né, e cresceu muito, é importante para o time da Baixada. Maravilha. Vamos falar de Corinthians? Temos 2 novidades no ataque. Um vai poder entrar em campo no próximo jogo, que é no sábado, 3 horas da tarde, contra o Água Santa. O outro está mais uma vez de saída do timão. Vamos acompanhar e descobrir quem são os 2 feras do Corinthians. Bora lá. As novidades do Corinthians vêm do mesmo setor, o ataque. Janderson, que havia sido expulso no clássico contra o Santos no último dia 2, foi absolvido por unanimidade pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo. Ele poderia ter pegado até 6 jogos de suspensão, por ter comemorado o gol com a torcida do Timão. Continuamos no ataque. Gustavo está terminando de acertar a saída para o Internacional. O jogador de 25 anos vai passar por exames médicos e assinar contrato até o fim do ano para defender a equipe de Porto Alegre. Primeiramente, ele chega para ser reserva de Guerreiro. O Corinthians permanece com Bozelli e Wagner Love para o comando do ataque. Como já dizia Roberta Miranda, né? Vá com Deus, Gustavo. Flopou, né? Podemos usar esse termo aí com o Gustavo, que é o termo que se usa quando o jogador não dá certo no clube, não vinga o que se esperava. Na verdade, o Gustavo ele jogou bem, 3 jogos. bem mesmo no Paulistão do ano passado. Faz um ano. 3 jogos. Faz um ano.
Ele fez 8 gols, 9 gols em poucos jogos ali, né? Então, ele foi destaque realmente do Corinthians naquele Paulistão que o Corinthians venceu, jogou muito bem, mas o estilo de jogo do Corinthians era muito diferente, era um time de bola alta e ele é forte no jogo aéreo, então, a partir do momento que o Corinthians começou a mudar sua filosofia, ele foi sendo esquecido. Acho que é bom para ele, bom para o Corinthians, bom para o Corinthians em termos, né? Empresta o jogador, mas o Inter vai ter ter uma opção ali. É uma opção. O Inter recorreu ali. Talvez o Kudê trabalhe mais o jogo aéreo. O Guerreiro é o titular, obviamente. O Gustavo chega para ser reserva. Mas o Inter talvez esteja precisando do jogador mais referência, né? Mais centroavante. Só para lembrar, o Corinthians recusou uma proposta em agosto de 22 milhões de reais do Bolonha pelo Gustavo. E agora empresta o jogador porque não está vingando no elenco e precisa desovar salário, né? Precisa fazer dar aquela enxugada na folha. O que passa na cabeça de um dirigente de futebol, hein? Por que perde tantas oportunidades boas, às vezes, de fazer negócio, de dinheiro? E o Corinthians é um time que precisa muito de grana, né? E às vezes vende, mas vende mal, né? A gente vê N exemplos de negociações do Corinthians. O Marquinhos para Roma é um exemplo, acho que o último, de um valor que poderia render muito mais e foi a preço de banana, a gente fala aqui. Mas também teve o Pedrinho. Acho que o Pedrinho, sim, foi vendido no momento que ali você já não viu uma evolução tão crescente e por um valor até interessante. Aí o pessoal, eu vi muita gente falando, mas o Pedrinho não é melhor que o Antony? Não está no mesmo nível? Será que o Pedrinho não valeria 30 milhões de euros? Não é que o Pedrinho foi mal vendido, é que o Antony foi muito bem vendido. Então, eu vejo os dois jogadores hoje no mesmo nível técnico, o Pedrinho e o Antony. Mas o São Paulo vende muito melhor do que o Corinthians e não é de hoje isso. Exatamente. Aliás, tem representantes internacionais, né? Sim. No mercado. No mercado. Juan Figuer, agora tem o Lugano que está fazendo essa assessoria para o São Paulo, viajando o mundo inteiro, divulgando o São Paulo, né? E aí consegue abrir portas comerciais. Né? Isso. O São Paulo usa muito isso até para manter o seu balanço. O São Paulo vive um momento político difícil, econômico também não é aquelas coisas, mas também precisa de lançar jogadores e também às vezes precisa vendê-los para tentar manter ali um time competitivo. Infelizmente a gente vê acontecendo muito isso no Santos, no São Paulo, o jogador ele estoura e já vai embora, né? Quanto mais segurar, eu acho que melhor para o futebol brasileiro, mas a gente sabe também que a questão do dinheiro fala mais alto muitas vezes, né? É isso aí. Vamos falar agora do Palmeiras. O professor Vanderlei Luxemburgo é realmente de vanguarda, como ele mesmo diz. Ele respondeu uma pergunta sobre ser técnico novamente da seleção brasileira. Isso gerou uma polêmica danada. Ele foi lá nas redes sociais e respondeu. Olá, rapaziada, ontem participei do programa Mesa Redonda na Gazeta e me foi perguntado se eu estou pensando em seleção brasileira. Eu falei que não, porque já pensei em seleção brasileira lá atrás, direcionei para a seleção brasileira e cheguei à seleção brasileira. E saí da seleção brasileira da maneira como me tiraram. E completei dizendo que, com a experiência que eu tenho hoje, se amanhã o carro estiver vago, estou preparado para assumir uma seleção brasileira. Mas as pessoas deturparam, em momento algum falei, só se eles entenderem japonês, em momento algum falei que eu quero a seleção brasileira, falei que eu direcionei lá atrás e que se o dia o carro estiver vago, me for feito o convite, eu sou preparado para dirigir a seleção. Foi isso que eu falei, nada mais do que isso. A galera da internet às vezes tem um probleminha de interpretação de texto. Realmente, Sim. eu acompanhei essa entrevista e ele realmente falou isso mesmo. Isso. Ele falou, se houver uma possibilidade e eu for chamado, convidado novamente, se as bases forem interessantes, eu vou tranquilamente. Todo técnico quer ir para a seleção brasileira. É o ápice da sua carreira, né? Não falou nada demais, normal. E hoje o Vanderlei, ele dirige um clube que está entre os holofotes principais do futebol brasileiro e seria até natural se ele fizesse um bom trabalho, acho que não tem nada a ver. Como ele disse, ele respondeu uma pergunta, não foi ele que afirmou isso. Então, se ele fizesse um bom trabalho, fosse destaque, fosse campeão e aparecesse oportunidade, não vejo problema algum do Vanderlei ser treinador da seleção brasileira e se reerguer novamente, né, como treinador. Eu acho que ele já melhorou, já saiu de um lugar que ele estava estagnado e já evoluiu bastante. Embora ele negue que ele estivesse estagnado, eu acho que ele estava e agora, hoje, ele já está em outro patamar.
Vamos ver futuramente, mas ele responder a pergunta e falar que ele assumiria, acho que não vejo problema também. Gente, ó, é muito mimimi, é muita conversa mole em rede social tem hora, porque, Demais. deixa o cara, todo mundo tem uma aspiração na vida, todo mundo tem sonhos, todo mundo tem uma meta Lógico. para cumprir, um sonho para ser realizado, e por que não o Luxemburgo ter novamente uma oportunidade na seleção brasileira? Ninguém está falando que ele vai para a seleção brasileira. Sim. O Tite está muito bem no cargo, ele está tranquilo até a próxima Copa do Mundo, acontecendo deslizes ou não, tem Copa América esse ano, não vai acontecer nada. O Tite vai a céu de brigadeiro para a próxima Copa do Mundo. Mas o futebol, ele é muito dinâmico. Sim. E hoje em dia, tudo que se fala tem que ter cuidado. É a mesma conversa fiada de rede social, de pessoas que entendem de futebol, que pegaram, a gente fala aqui, né? Pegou ar lá do que o Mister, o Jorge Jesus, disse aí recentemente sobre campeonatos regionais, né? Principalmente para o Flamengo, que está em outro patamar. Realmente, né? Se Mas o tá em outro Flamengo patamar. ficar muito preocupado jogando com Volta Redonda, Bangu, não vai conseguir crescer nunca. Né? Já passou dessa fase, né? Mas o Flamengo está em outro patamar realmente. O Flamengo hoje vive uma realidade diferente, tanto financeira quanto técnica, né? O time a gente viu no fim de semana, pô. O Flamengo amassou o Atlético Paranaense. Tudo bem que o Atlético mudou, treinador, o elenco inteiro mudou. Aquele time do Atlético do ano passado era muito melhor do que esse. A gente até fez a comparação de qual time era melhor na redação, se era do Corinthians ou se era do Atlético Paranaense do ano passado. Eu acho que o time do Atlético Paranaense do ano passado era melhor que esse do Corinthians atual. Sim. Então, tudo isso envolve uma questão. Mas o Flamengo está jogando um futebol diferente, já faz quase um ano. Então, mas é um trabalho. É o tal do mimimi virtual. Sim. É muito mimimi virtual. E a galera não entende, né? Você tem que saber valorizar também, né? Vamos pro WhatsApp, vai. O André de Rancharia, vocês acham que o Rony seria um bom reforço para o Palmeiras? Eu acho que seria um excelente reforço para o Palmeiras. Teria que ver como que o Luxemburgo colocaria ele para jogar. E abriu de novo, parece que a negociação já abriu interesse de novo entre as duas partes. Mas o Rony é um baita jogador, muito veloz, chuta forte. Excelente. Vamos lá pro próximo. Tem mais aí, produção? Juarez Toneto de Irapuru. Opa, a ele aí. Boa tarde. O programa tem uma boa audiência em Irapuru. Fala bem do Verdão aí, hein, Mari Caio? Abraços. Boa, Abraço, Juarez. meu tio. Gente Valeu. boa demais. É seu tio? Palmeirense doente. Direto ele tá aí. Câmera 1 aqui. Que é isso, produção? Colocando família aqui. Agora pode tudo agora, não dá isso, nada. Hein? E é palmeirense, né? Palmeirense. Tem o Rafael, né? Tá Abraço certo. pro tio aí. Põe a próxima aí, vamos lá. O Claudemir de Tanabi. Caio, hoje no futebol brasileiro, tem algum time para ganhar do Flamengo? Boa pergunta. Não, acho que ganhar e perder é uma questão do jogo, né? Acho que é possível. O Flamengo pode perder jogos. Mas se eu for analisar hoje o time do Flamengo, tecnicamente, praticamente em todas as posições, é superior à maioria dos times brasileiros. É o melhor time disparado. Aí contratou o Léo Pereira, que é um dos melhores zagueiros, que era inclusive do Atlético, zagueiro revelação do futebol brasileiro. Não vendeu ninguém, comprou o Gabigol, manteve o Bruno Henrique. O time é muito bom, né? É um time muito bom, muito bom. Vamos lá, o Jean Rocha, Aparecida do Tabuado. Aliás, antes do Jean, estão provando que ficar no Brasil vale a pena jogador de futebol. Exatamente. Não precisa viajar. Exatamente. Flamengo é o melhor time do Brasil. Isso. E ele com esse olhar sedutor aí, o Jean. boa. Ó, vamos pro intervalo, a gente volta já aqui no nosso SBT Esporte. Fica por aí. E a gente está de volta, já tem ele, o polêmico, o homem que defende a cidadania, Jean Dornelas, Hora da Verdade. Ele vai trazer os destaques para a gente aqui no nosso telão. Hoje, na hora que deu o primeiro flash aí em São José do Rio Preto, eu senti falta de uma coisa, Mr. Jean Dornelas. Cadê a tua gravata, meu filho? O meu amigo, um abraço aí para a dupla Caio e Mário, Maio e Caio. Bom, gente, um abraço a todo mundo de Araçatuba. Hoje eu estou sem gravata por causa desse calor. Calor aqui, olha, a coisa é feia. E aqui o calor é tão grande porque aqui na Hora da Verdade, quem manda é o consumidor, é o cidadão. Então, o que não falta no SBT é calor humano, né, gente? E hoje, Mário, hoje eu vou tratar um assunto que interessa para todo mundo. Portabilidade de celular. E aí, você fez a portabilidade? Pode desistir? Não gostou da operadora? Então não perca a Hora da Verdade. Daqui 10 minutinhos nós estamos no ar com esse calorão todo. Grande abraço.
Muita água, meu irmão. Vai tomando água aí, se hidrata, porque tá calor pra caramba, terrível. E você também em casa, hidrate as crianças. Você jovem também, os idosos, porque a gente tá passando um momento de calor assim. Tem que tomar água, é isso aí. Bom, vamos falar do Cruzeiro, vamos lá pra Minas. Olha, a torcida do Cruzeiro anda expondo os seus dirigentes de tudo quanto é lado. E desta vez foi o ex-presidente do clube, o Wagner Pires de Sá. Ele foi gravado por um motorista de aplicativo e o ex-dirigente estava soltando o verbo contra a gestão da qual ele fez parte. Vamos acompanhar? Eu tenho uma opinião sobre isso. Põe na tela aí. O Dedé ficou 1 ano e meio parado, ganhando 800 mil reais. Mas quando ele ficou parado, ele estava ganhando também? Ué, claro, ué. Mas não integral? Não para de ganhar, não. Não é igual o INSS, não. Fala, o cara tá doente, vai pro INSS, ganha salário mínimo, cara. Não. O time paga. Ele ganhou mais de 50 milhões de reais sem jogar. E se vender, não vende. Porque primeiro que ele é todo quem passa no exame médico. É. Isso aqui, o futebol brasileiro é isso. Paz do céu. É polêmico, né? Realmente, jogador de futebol, raros as histórias, acho que tirando o Kaká, que uma vez, quando machucou, pediu para não receber do Real Madrid. Fora esse caso, eu não me lembro de algum outro. Realmente há uma revolta geral, mas eu acho que é um pouco de falta de privacidade, porque ele não sabia que estava gravando. É isso? Envolve muita coisa. Primeiro, tem essa questão do cara ser filmado, isso aí até ele pode representar criminalmente se ele decidir denunciar o cara que fez a imagem. Mas, por outro lado, analisando o conteúdo da gravação. Vamos lá. Primeiro, quem que paga, se for isso mesmo, tá partindo do pressuposto de que seja tudo verdade o que o dirigente falou. Quem que paga 800 mil reais por mês para um zagueiro do futebol brasileiro? 800 mil reais de salário de atacante, artilheiro, jogador. Por mais que a gente fale, na posição tem posição que é mais valorizada que outras. E o atacante sempre é mais valorizado que o zagueiro goleiro. Ô, Caio. 800 mil reais um zagueiro é brincadeira, bicho. Caio, e outra, que... a culpa é do Dedé? O Dedé, tudo bem, machucou, ele poderia ter feito isso, de abrir mão de uma parte do salário dele, ter feito esse gesto, ter entendido. A culpa é da diretoria que deu o contrato pro cara assinar, ofereceu aquilo lá pra ele. Também a diretoria também tem culpa, entendeu? O Fred tava pedindo, eu vi ontem na internet, o Fred tá pedindo 75 milhões do Cruzeiro, que é o clube de coração dele, na justiça. Vai entender, dá pra entender, porque primeiro, você confia num jogador profissional, ele quer ganhar dinheiro, jogar bola, se destacar, ganhar o dinheiro dele. Aí você vai fazer uns contratos desses, acreditando no coração do jogador de futebol? Não dá, bicho. Então a diretoria do Cruzeiro errou em tudo no passado e os reflexos estão vindo agora desse jeito. Aliás, o futebol brasileiro erra muito nessa questão de salário. Muito. Na minha opinião, a gente vive uma realidade que não é a nossa no futebol. Sim. Né? Se a gente for falar economicamente hoje, o que a gente está passando, tentando caminhar, né? Crescendo 0,5% ao ano ou até menos que isso. E aí você vê pessoas que jogam futebol e que às vezes, muitas das vezes, chinelinho e ganha 900 mil. Inflacionadíssimo. Ganha 1 milhão de reais. Tem o Daniel Alves ganha 1,5 milhão de reais todo mês. Todo dia 30 cai 1,5 milhão na conta dele. É um absurdo, né? Aí eu queria entender o que é independência financeira. Eu vou embora por causa da independência financeira. Cara, você morando no Brasil ganhando 900 mil reais... É pouco. É brincadeira. É inacreditável. Inacreditável, não tem A gente vê lá o teto do Corinthians de pagamento é 400 mil. Sim. Cara, ganhar 400 mil no Brasil, gente, um monte de gente ganhando 1.200. Não tem o que Quanto falar. é o salário mínimo agora? É 1.045? Isso. E aí você coloca na balança, aí eu acho que também todo mundo é culpado. Os clubes também, porque recebem uma cota de TV altíssima e começou a inflacionar, salário de jogador. Isso aí começou com leilão. Os leilões internos que faziam nas janelas de transferências. O jogador que é o 10 do time e tal, ele queria sair do time. Quem vai pagar mais? Eu vou. Quem vai pagar mais? E aí foi subindo. Hoje está nessa situação aí de um zagueiro de um clube grande do futebol brasileiro, que o Cruzeiro é grande, ganhou muitos títulos, ganhando 800 mil reais por mês. É brincadeira. E aí tem uma meia dúzia de tonto que fica na rua brigando com o outro, que é do time adversário, dando porrada, não sei o quê. E o cara ganhando 900 pau, não tá nem... Na casa dele, no condomínio de luxo. E pra você ficar brigando na rua com, né?
bobão lá. Tem que Faz isso, torcer, não, gostar filho. do futebol, assistir os jogos e parar de ficar com Exatamente. essa coisa de violência. Ainda falando em grana e jogador, o Botafogo está on fire. Olha só. mesmo. O time carioca já trouxe aí o japonês Keisuke Honda. Todo mundo estava duvidando da negociação quando foi anunciada. E o próximo alvo do clube carioca é o meia Yaya Touré, marfinense de 36 anos. Ele está livre no mercado desde que deixou o Qingdao Hungai, da segunda divisão chinesa. Ele teve passagens por Barcelona, Manchester City e também se animou de jogar aqui no Brasil. Detalhe, o jogador fez uma pedida salarial muito alta. Em contraproposta, o Botafogo ofereceu um salário aí nos moldes de Honda e outra parcela em ações de marketing. Segundo o jornalista Sérgio Santana, o youtuber Felipe Neto pode contribuir aí para a contratação. Aliás, o Felipe Neto já tem feito parte de diversas ações do clube, inclusive já foi patrocinador da equipe e, se não falha a minha memória, ele paga salário de algum jogador aí. Ah, é? Uma parte do que ele ganha aí na internet. Falar do Yaya. O Yaya, tecnicamente, é um jogador assim acima da média para o Brasil, anos-luz. É um cara que domina o meio campo, passe refinado, bola parada excelente. Ele é aquele jogador que dita o ritmo do meio campo. Geralmente joga de segundo volante, mas no City ele chegou até a jogar de meia, de camisa 10 em alguns momentos, quando o City sofria com lesões de jogadores, enfim. Acho que a questão principal é a questão física do Yaya. É um jogador muito alto, muito pesado, que embora tenha uma passada larga e corra muito, se não tiver em condições físicas, eu não sei se pode render o que ele já rendeu jogando no Barcelona, jogando no City. Então, se tiver ok para jogar e jogar no meio do campo do Botafogo, cara, vai comer a bola, vai jogar muito, tecnicamente. Fisicamente, acho que é a preocupação do Botafogo. Mas o Botafogo deve ter estudado, deve ter conversado com ele para saber isso. Acho que se viesse mais do que ele poderia render em campo, acho que só em questão de marketing, de marca para o Botafogo, renderia já mais do que já tem rendido ultimamente com a questão do Honda. A gente estava vendo até a Capa vendeu R$1 milhão em produtos do Botafogo desde a chegada do Honda. Então, o impacto que se tem numa contratação dessa, inclusive produtos para o Japão, é muito grande. Não é só aqui dentro que a gente vê esses reflexos. Então, ousar dessa forma eu acho que é legal. Depende do salário, se não prejudicar a saúde financeira do clube, eu acho que é bem-vindo, acho que é bacana. Então, ainda falando de salário, rapidamente aqui, foi o Botafogo que cortou a água no estádio? Estava sem dinheiro no ano passado? Teve o corte. Tá certo. Tem que pagar, né? Tem jeito, né? O Rafa tá falando que estão tentando virar clube empresa, mas Sim, as notícias são que o time do Botafogo não consegue pagar a conta de água. Vai pagar o Yaya Touré. Tá certo. Se vier com patrocinador, aí é um dinheiro que não sai do clube. Aí eu acho que pode ser bem-vindo. Vamos ver. Vamos falar de mata-mata, Champions League, Vamos esfregar as mãos que tem só jogão aí. Champions League, Neymar tá confirmado, ele não vai pular carnaval na Bahia. Ele vai jogar no Paris Saint-Germain, se recuperou de uma lesão na costela. Vai ter a oportunidade de se provar aí se o Neymar realmente é o cara. E a gente vai ver quais são os 2 jogos de hoje. E eu quero saber as opiniões do Caio sobre os confrontos. Põe na tela. Vamos falar aqui. Hoje tem Borussia, Dortmund e Paris Saint-Germain. E a gente tem Atlético de Madrid e Liverpool. 2 baita jogos gigantescos. Tem no Borussia Dortmund aquele menino lá. O Haaland. O Haaland que tá voando. Fez 9 gols em 6 jogos até agora. Um absurdo aquele garoto. Gol a cada 34 minutos com a camisa do Borussia. 18 anos? 19 anos. Norueguês. Joga demais, faz gol igual... A gente não sabe se é só um momento, né? Que a gente fala, um pico da técnico dele, que depois isso pode ser estabilizado, ou se realmente é um jogador diferente. Eu acho que é um jogador diferente. E o PSG, não precisa falar, Mbappé, Neymar, tem um timaço. Eu acho que hoje o Borussia vence. Lá na Alemanha o Borussia é muito forte e tem vencido jogos importantes na Alemanha, mas eu acho que no agregado o PSG vai conseguir passar. E aqui a gente tem Jürgen Klopp com ele, Simeone. E aí? Jogo difícil pro Liverpool, mas o Liverpool tá jogando melhor, tem mais time. O Atlético é aquele time mais argentino, digamos assim, né?
É um time que joga mais no jogo físico, na bola alta. O Liverpool é um time muito mais técnico, mais rápido. O Liverpool é favorito. Hoje, eu acredito no empate, mas acho que na Inglaterra o Liverpool vence. Bom, eu acho que o Borussia atropela o Paris Saint-Germain hoje lá na Alemanha. E hoje eu acho que o Liverpool ganha fora do Atlético e garante a vaga na outra, daqui 10 dias. Né? 10 dias, que é o próximo confronto. É. Aí tem vários jogos, né? Real Madrid City, aí tem Juventus e Lyon, tem Bayern e Chelsea também para jogar. Vai ter muita coisa boa, né? Atalanta e Valência. Só jogão. Só jogão, só time que tá muito bem na temporada. Se tiver gol, amanhã a gente mostra aí, né, Rafa? Amanhã Com certeza. a gente mostra. E amanhã tem mais jogos também, né? Tem mais, a gente vai falar também. Todos os jogos e os times aí. Vamos lá pro WhatsApp? Bora. Põe na tela, Rafa. A Bianca de São José do Rio Preto. Oiê, estou assistindo o SBT Esporte, amo o programa. Muito obrigado. Manda um salve aí. Beijos, vocês são minha inspiração de vida. Que é isso, Bianca? Obrigado, valeu. Ô, louco, Bianca. Moral, hein? Tá com moral, hein? Calma. Vamos lá, põe mais, vamos lá. O Célio de Jales. Boa tarde, amigos do SBT Esporte. Mário, o que você fala do meu São Paulo? Ô Célio, eu acho que o seu São Paulo tem no papel um bom elenco, mas eu acho que o técnico do São Paulo precisa ele se acertar e colocar de uma forma que os jogadores entendam o que ele quer. Parece que os jogadores não entendem direito aquilo que o Fernando Diniz passa para eles. É a minha opinião. Um abraço para você, Célio. Talvani Lola, de São Paulo. São Paulo é uma boa chance para o Corinthians se recuperar no Paulistão para poder se recuperar da eliminação da Libertadores, jogando com a Água Santa sábado. Mas acho que o Corinthians pode até ser campeão do Campeonato Paulista, que não vai apagar não vai. A derrota para o Guarani, né? Acho que mas na verdade o maior erro foi entrar na fase de grupos, né? Na fase de pré-pré, né? E a gente falava no Brasileirão, né? Que o Corinthians precisava entrar na fase de grupos para evitar isso. Mas você sabe o que tropeço. Mas sabe o que é isso? Aconteceu. Aqueles pontinhos que você perde em casa, aqueles empates que você não pode empatar. Exatamente. Você tem que ganhar. Exatamente. Né? Vamos lá? A Carolina Kakuri, de Araçatuba. Olá, adoro o programa. Comecei a gostar de esporte através de vocês. Olha, que maravilha. Boa, Carolina, valeu. Bela notícia, Carol. Muito obrigado pelo carinho aí. Ganhamos o nosso dia aqui. Boa. Muito bom. O Robert, de Buritama. Será que o Corinthians mantém o Thiago Nunes até o final da temporada? Curto muito o programa. Põe a foto aí do Robert. Opa, tem foto? Boa, garoto. Olha lá, vendo o Caio. Tamo aí. Caio, vírgula, o homem sério do dia. Sensacional. Olha, fica, né? Eu acho que fica. Acho que o Corinthians não tem aquele perfil de demitir treinadores muito rápido, né? Acho que só quando tem realmente quando o time não vai mal mesmo e tem uma pressão muito grande, aí a torcida ajuda nisso, mas até a torcida do Corinthians, Mário, não sei se você identificou isso, eu tenho percebido que está bem mais paciente do que antes. O torcedor ele está entendendo que é o início de um trabalho, ele teve até muita paciência com o Carille, na minha visão, então acho que no Corinthians, o Corinthians é até um clube diferente nessa questão do futebol brasileiro. O Corinthians é um clube que não demite treinador tão fácil e por derrotas que realmente não representem tanta coisa na temporada. Acho que o Thiago fica até o final do ano, sim. Bom, a gente está ficando por aqui. Se você quiser rever o programa, ele vai estar disponível no tela2.com.br na versão completa. E você continua aí, porque está chegando o Jean Dornelas falando sobre mudança de operadora de celular, aquelas tretas todas. E é importante para você que está aí do outro lado, viu? Principalmente agora, período de carnaval, que o pessoal muda de operadora. Sim. Aí depois fica chorando lá que não conseguiu mandar o WhatsApp pro crush. Não é não? Exatamente. Tchau pra vocês. É isso. Valeu. Até mais.